O novo salário mínimo de R$ 380 entra em vigor agora no mês de abril. E para conversar sobre esse assunto, nós vamos entrevistar o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Ministro, qual o impacto que o senhor espera do novo salário mínimo para a renda do trabalhador, a geração de emprego e para a economia do país? Bom, primeiro, o salário mínimo tem um papel de dar diretrizes para o mercado de trabalho brasileiro no que diz respeito à remuneração. Para mim, ele é o grande indicador de política salarial no país. A partir do salário mínimo, o restante é livre negociação, as partes devem se autocompor, negociar, encontrar um mecanismo aí do ponto de equilíbrio da remuneração, a partir de uma política de recuperação do salário mínimo de 2004, 2005, 2006 e agora 2007, já há indicadores que o salário mínimo tem uma grande contribuição no crescimento da massa salarial, no crescimento dos salários do país. Os acordos coletivos, né, na esteira dessa retomada de crescimento 2004, 2005, 2006, apesar de um crescimento baixo 2005 e 2006, mas são 3 anos contínuos de crescimento e aponta para 2007 com crescimento maiores, indica que nós tivemos um processo de distribuição de renda. E em 2006 nós tivemos 86% dos acordos coletivos realizados no país, igual à inflação ou acima da inflação, grande maioria acima da inflação, rompendo com anos a fio de dificuldade dos acordos coletivos. Então o salário mínimo, juntamente com o controle da inflação, juntamente com as políticas sociais, dá sustentabilidade a esse processo de crescimento. E particularmente agora, com o programa de aceleração do crescimento, certamente ele dará uma contribuição maior ainda para um processo de distribuição de renda no país e para a ampliação dos empregos no país. Esse é o impacto que o salário mínimo traz para a economia brasileira. No acordo assinado entre o governo e as centrais também ficou estipulada uma política permanente de valorização do salário mínimo. O senhor que vem nessa luta desde o tempo que era de dirigente sindical, o senhor acha que essa é a política correta? Perfeitamente. Nós fomos ao limite nas negociações com as centrais, estabelecendo o valor de 2007, estabelecendo uma política permanente de valorização do salário mínimo, que na verdade, eu levei para o Ministério a visão construída quando estava na presidência da CUT, e iniciamos o processo de luta já na CUT, em negociação com o governo. Quando fui para o Ministério, eu levei a proposição de estabelecer uma política de longo prazo para recuperar o poder de compra do salário mínimo. É evidente que você não pode, de uma hora para outra, levar o salário mínimo de uma vez. Você precisa ter uma política de previsibilidade. Por quê? Para a Previdência, para as prefeituras, para os estados, para o setor privado se preparar para o processo de crescimento do salário mínimo como indutor da política salarial brasileira. Ou seja, nós teremos de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 a variação, mudança do salário mínimo corrigido pela inflação, mais a variação do PIB, como forma de ir crescendo o salário mínimo. Em 2011, nós haveremos de ter um processo de acúmulo dos indicadores desses 4 anos que embasará um processo de negociação para estabelecer os próximos 4 anos. Se essa variação de PIB além da inflação é suficiente, se está aquém ou se está além das possibilidades da economia brasileira para fazer um ajuste para os 4 anos seguintes até 2023. Eu creio que isso dará conta de um processo de recuperação do poder de compra do salário mínimo. Agora, há setores da sociedade que acham que essa política atual, ela engessa a economia, ela cria problemas para prefeituras, cria problemas para a Previdência. Como é que o senhor vê isso? Na verdade, você tem tese na economia que nós temos que ir vencendo ao tempo. Uma das teses sempre defendida é que o salário mínimo ia estourar a Previdência, ia estourar o mercado de trabalho, ia comprometer a formalização do mercado de trabalho. Eu daria razão se nós elevássemos o salário mínimo de uma vez, mas uma política de previsibilidade, uma variação conforme a variação do PIB além da inflação, não acontecerá esse fenômeno que essa tese defende, mas sim acontecerá o contrário. O que nós estamos constatando nos vários estudos agora é que ele está trazendo um processo de distribuição de renda, um aumento da formalização do mercado de trabalho e, consequentemente, um aumento da massa salarial a partir, porque o salário mínimo acaba interferindo nas negociações dos contratos coletivos para o estabelecimento do piso salarial de cada categoria. Isso vai criando um processo de uma roda positiva para dar sustentabilidade ao crescimento da economia.
é o que está acontecendo. Evidente que muita gente continuará falando que isso é ruim para a economia, que isso vai estourar a Previdência, que isso vai isso, vai aquilo. Na verdade, impacta nas contas da Previdência? É evidente que impacta nas contas da Previdência. Mas, em contrapartida, ele impacta também de forma positiva nas contas da Previdência quando você aumenta a formalização do emprego. Para você ter uma ideia, este começo de ano, nós temos uma diminuição do déficit da Previdência comparado com outros inícios de anos. Por qual razão? Porque nós estamos iniciando um ano com um volume de contratação maior do que nós iniciamos outros anos. E esse volume de contratação maior, o processo de formalização, contratos com carteira assinada, faz com que a Previdência arrecade mais, assim como o Fundo de Garantia arrecade mais, assim sucessivamente. E essa proposta dos economistas liberais, setores mais conservadores, de desvincular o piso da Previdência do salário mínimo? Não, porque a Previdência é o grande fator de distribuição de renda no país. É a maior política de distribuição de renda no país. A Previdência dá conta de, através das aposentadorias, dos benefícios previdenciários, você fazer um processo que chega a recurso em muitas cidades, esse é o maior volume de recursos que entra na economia daquela cidade. Isso vira consumo. Se vira consumo, vira arrecadação de impostos, impostos para a prefeitura, impostos para o Estado, impostos para a União. Vira emprego, porque se você tem mais gente consumindo, você tem maior necessidade de produção para atender aquele consumo, portanto, gera contratação. Você não pode aumentar de uma vez, porque senão aí de fato você compromete a formalização, você compromete outros aspectos, mas certamente do jeito que nós estamos fazendo é a maneira correta, de forma equilibrada, que possa dar conta de você recuperar emprego, recuperar o poder de compra e dar conta de dar sustentabilidade ao processo de desenvolvimento.